Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é 8 de janeiro de 2025 e este é o nosso episódio número 1135. Hoje eu vou dar uma atualizada nos números da Cury, que é uma construtora, e sobre quem eu sei bem pouco. Olha, tem poucos anos anotados aqui, quase certeza que é um IPO relativamente recente. Vou adicionar uma linha aqui. Olhando rapidamente aqui, é uma empresa que ao final de 2022 tinha uma dívida sobre patrimônio de 0,55, passivo sobre patrimônio de 2,19. Essa dívida não é tão alta assim, apesar de já estar um pouquinho acima do ideal, que seria o máximo de 0,5. Passivo também acima de 2. Ela tem apresentado lucro e fluxo de caixa positivo aqui. Você vê que eu nem tirei a média, né? Mas a média aqui daria uns 250 de lucro e um pouquinho menos de fluxo de caixa livre, com uma capitalização de mercado de 3 bilhões e meio. Ou seja, se a Cury tiver em uma trajetória convincente de crescimento, esse preço aqui talvez até tivesse como uma boa ideia. Sobreveio, entretanto, nesse ano, essa alta da taxa de juros que tem uma tendência extremamente forte a prejudicar construtoras, qualquer coisa que produza e venda imóveis, né? Vamos ver o que aconteceu, mas isso foi em 2024, tá? Hoje eu quero pegar os números de 2023 ainda, porque 2024 ainda não está completo, né? Quer dizer, não por isso, né? Mas enfim, ainda tem que pegar os de 2023. Vamos lá então. Então, o patrimônio líquido aqui, 997 milhões. Vou até fazer o ajuste pela inflação. Ajuste esse que já está um pouquinho desatualizado, mas não mata a análise de jeito nenhum. Então, o patrimônio está crescendo sim, né? Não é um crescimento explosivo, mas também não é um crescimento desprezível. Passivo. Circulante, 1 bilhão e 88, mais ou menos estável aí. E o não circulante, 1 bilhão e 7 milhões. Esse sim, subindo um pouco. Então, passivo 2 bilhões e 95. É quase estável aqui, né? Dívidas. Então, empréstimos e financiamentos de 124 de curto prazo e 489 de longo prazo. Notem que a dívida de longo prazo estava numa trajetória de crescimento aqui. Então, vejamos as relações. Dívida sobre patrimônio 0,61, passivo sobre patrimônio 2,10. É interessante que a relação dívida-patrimônio vai se deteriorando um pouquinho aqui, e a passiva sobre patrimônio vai melhorando um pouquinho. Liquidez corrente, ou seja, ativo corrente ou circulante, mesma coisa, 2 bilhões e 213, divide isso pelo passivo circulante, 1 bilhão e 88, 2,03. Então, ela demonstra que tem uma liquidez suficiente para atravessar o ano de 2024, que já até acabou. Receita, 2 bilhões e 886. Então, isso aqui é bem importante, né, para uma empresa que, acredito eu, está nos primeiros anos pós-IPO, que a receita está crescendo, né? Que seria um mínimo indicativo de possibilidade de crescimento sustentável. Lucro, teve lucro 496, então notável aqui, mais um ano com lucro publicado. Eu vou até adicionar aqui os números ajustados pela inflação. Então ela vai aqui 300, 230, 320, 340, quase 500 agora. Então
por si nada mal. Fluxo de caixa livre, então operacional aqui 456 e o de investimento menos 169, 287. Então não é tão bom quanto o lucro, e isso é um dado a ser considerado, mas pouquíssimas empresas com IPO recente, e nós vamos confirmar se é ou não é um IPO recente logo logo, mas elas sustentam lucro, fluxo de caixa livre positivos. Geralmente elas vão queimando caixa, né? E tem anos de prejuízo e fluxo de caixa negativo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a média, nesse caso de 5 anos. Então, a média é 337 milhões por ano de lucro e 235 de fluxo de caixa livre. Vamos agora ver Cury, Market Cap e Yahoo Finance, quanto ela está custando e também há quanto tempo ela está na bolsa. Aparentemente desde outubro de 2020, então são um pouco mais de 4 anos. É sim um IPO recente, né? No meu modo de ver, né? Então assim, recente 5, né? Entre 5 e 10 é uma zona ali de médio, aí não é mais recente 10 anos, né? Já é uma empresa que está na bolsa há um tempo. Capitalização de mercado, 5 bilhões 203, então cresceu desde a última vez que eu anotei. Teria sido um investimento muito melhor do que os que eu fiz no último ano. Coisas da vida, né? Vamos ver agora. Não. Esse aqui é o preço sobre o lucro médio, né? 15,43. Então, se eu pensar em 100 dividido por 15,43, seria uma expectativa de retorno por ano de 6,5%, que é baixo, né? Hoje a renda fixa no Brasil está rendendo, prometendo acima disso, né? Então não seria muito atraente, né? Mas já volto aí a pensar sobre isso, tá? E o preço sobre o fluxo de caixa livre médio desses últimos 5 anos, 22 vezes. Aí é um retorno menor ainda, né? Abaixo de 5%. Porém, tem esse fato aqui que é uma empresa que está crescendo, né? Então, se você for pensar um preço de 5 bilhões para uma empresa que já lucrou 500 agora o ano retrasado, né? E com essa trajetória, talvez ela esteja em conta. Vamos em frente aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar aqui os 3 primeiros trimestres de 2024, né? Acho que não custa. Porque já foi um ano em que os juros foram subindo. Vamos ver se isso dá as caras aqui, né? Então eu peguei o ITR do terceiro trimestre, que é o mais recente disponível. Patrimônio líquido, 1 bilhão 233. Então o patrimônio líquido sobe bastante. Vamos ver o passivo. Circulante, 1 bilhão 191. Sobe um bocado em relação ao fim do ano passado, do ano anterior. E não circulante, mais 1 bilhão 533. Então sobe bastante ali. O passivo dá uma subida bem expressiva, né? A verdade é essa. Dívidas. Então, empréstimos e financiamentos pagáveis em curto prazo, 142 milhões, que é sobe de 124 aqui. E de longo prazo, 961 milhões. Então, 1 bilhão 103. Então, não chega a dobrar, mas quase que dobra, né? Então, vamos ver o balanço aqui se deteriorar. Olha, relação dívida sobre patrimônio 0,89, passivo sobre patrimônio, revertendo aquela tendência de melhora, vai para 2,21.
Vejamos a liquidez corrente. Então, ativo circulante ou corrente, 2.628, e a gente divide isso pelo passivo, 1.191, 2,21. Então, ela apresenta aqui um indicativo de solvência em curto prazo bem razoável. Receita acumulado desse exercício, olha, 2.891. Comparando isso com os primeiros 3 trimestres do ano anterior, que era 2.075, então é um aumento, né? Vou fazer aqui 2.891 e eu vou fazer uma projeção simplista aqui desses 3 trimestres como se fosse o ano inteiro. Então daria 3.855. Então nada mal, né? Vejamos lucro, eventual lucro. Lucro de 510 milhões aqui. Comparemos isso com 331 milhões de lucro nos 3 trimestres do ano anterior. Então sobe aqui 510 milhões. Vou fazer também essa projeçãozinha. Dá 680 milhões de lucro no ano passado projetados. Fluxo de caixa livre, então caixa operacional 312 e o de investimento menos 277, dá 35, número muito pior do que nos anos recentes. Aqui nós podemos atualizar a média como um exercício de pensamento. Para considerar 6 anos, mesmo que não seja exatamente 6, sejam 5,75 anos aqui. E mesmo também que os números de inflação não estejam exatamente atuais, né? Porque eu ainda não considerei a inflação do ano passado. E ela incidindo sobre todos esses números aqui. Eu vou persistir aqui esses números, ou seja, anotar para consideração futura. É uma análise não muito fácil, assim, né? Porque empresa não tem nem 10 anos de número. Os números delas não estou vendo nada assim gritantemente ruim, longe disso. Agora, para onde ela vai, né? Não sei, né? Eu não trabalho ainda full time, né, com investimentos, então não posso dedicar aqui dias a ler sobre a Cury de imediato. Eu tenho que fazer escolhas, né? Sobre o uso do meu tempo. Então, correndo um seríssimo risco de errar aqui, porque a Cury pode muito bem ser um ótimo investimento, eu vou deixar ela quietinha, de repente eu olho ela no meu tempo aqui sem ser em vídeo, e volto a ela em vídeo, ou aleatoriamente, ou se eu descobrir alguma coisa relevante sobre ela. Como sempre, se você entende dela, se você tem informações que queira compartilhar e ajudar a mim e as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo, deixe seu comentário aí sobre a Cury, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado, um abraço, até os próximos. Tchau, tchau.